Fala pessoal, bom dia, vamos lá para mais um giro do mercado, hoje dia 15 de março, vamos ver o que aconteceu com o nosso bovão da massa ontem, né, que ficou neutro, fechou quase ali no 0 a 0, mas a gente chegou ali no campo positivo e logo em seguida viramos devido a uma informação, então depois eu vou passar aqui para vocês com calma. Mas antes de mais nada, vamos deixar aquele recado para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, não deixe de curtir e compartilhar o vídeo com todos os seus amigos, beleza? Bom, seguindo aqui, olhando no âmbito global, como é que estão os índices ao redor do mundo, nós temos Ásia, que fechou no campo positivo, que aí foi impulsionado. Saíram dados da China que foram interessantes, então nós temos ali a inalteração da taxa de empréstimos do PBOC em 2,75%, então manteve ali. E nós tivemos dados de varejo, que veio dentro da expectativa, com uma alta ali de 3,5%, e nós tivemos também a produção industrial chinesa num crescimento de 2,4%. Beleza? Então isso acaba animando os mercados e ali o pessoal acaba tomando um pouco mais de apetite ao risco. Tem um outro dado que a gente vai falar sobre a questão da indústria de semicondutores, né? Então a Samsung anunciou ontem, essa madrugada, o lançamento, né, de mais 5 novas fábricas, vai fazer um mega cluster ali de fabril de semicondutores, no qual será a base de microchips da região, vamos botar assim, né, da sul-coreana Samsung. Beleza? Então é um investimento muito grande, está falando aí em torno de 200 bilhões de dólares que serão investidos ao longo de 20 anos. Beleza? Bom, falando ali do mercado europeu ainda sofrendo pela questão do setor bancário, então caindo bastante os setores nos índices europeus. Então ainda tem essa perspectiva de análise do que aconteceu com o CPI ontem e a questão dos impactos do Banco do Vale do Silício, que pode ainda reverberar ali pela região da zona do euro. O fato que eu vejo na zona do euro, falta de motivadores para a subida. É exatamente isso. Então, a gente tem um misto nos mercados que é de ganância e medo, né? Então, quando faltam motivadores bons para que o mercado venha a subir, então isso acaba impactando muito na recuperação dos índices ao redor do globo, vamos colocar assim, né? Então, ali na Europa, a gente continua com os índices no campo negativo, beleza? Seguindo também para a Europa, para os Estados Unidos, a mesma coisa. Depois de se recuperar ontem, né, das fortes quedas, que é natural, depois de grandes quedas, você ter um dia de recuperação, né? Como eu sempre venho falar, não tem um gráfico, né, um ativo que sobe em linha reta e nem cai em linha reta. Então ele sempre vai ter essas oscilações. Os futuros norte-americanos também têm as suas perdas, todo mundo ali aguardando a questão de gerindo os dados de CPI, né, norte-americanos, porque quando saíram ontem os dados de CPI, vieram em linhas, mas o fato a pergunta que se fica, o Fed vai subir ou não mais taxa de juros? Esse é o ponto. Então, como a inflação não acelerou, mas ela também não reduziu, ela simplesmente não acelerou tanto quanto acelerava. Então, pode ser que o Fed seja mais austero ainda. Então, isso acaba trazendo com que os investidores fiquem mais cautelosos, natural. Então, como eu falei, o mercado ele é entre ganância e medo. Então, como a galera tem um medo de uma recessão global e o que pode ser o gatilho dessa recessão global é um aperto monetário, então todo mundo fica muito mais cauteloso sobre os investimentos, sobre a tomada de risco, certo? Então, basicamente assim. Agora a gente vai aqui para o nosso Brasilzão, né? O nosso bovão da massa. Vou trazer aqui o gráfico para vocês e a gente vai comentando, tirar aqui o meu resumo, né? Esse aqui é o meu resumão que eu faço para vocês no giro de mercado. Falou? Bom, nosso Ibovespa fechou no diário 0,18% de queda, então fechou basicamente aí no 0 a 0. A gente vai falar que fechou no neutro, levemente negativo.
e ainda está ali naquela nossa região de suporte, né, que nós traçamos ali nos 103.300, mas se a gente pegar aqui essa região, ela vem até aqui, né, vamos botar assim, então é natural que venha até os 101 mil pontos, então essa região aqui é uma região muito forte de suporte, beleza? Bom, olhar aqui, vou botar até no intraday, para a gente ver como é que se comportou o nosso Ibovão da massa ontem. Vou botar nos 15 minutos que é melhor. Pronto. Aqui abriu o Ibovão, né? Então teve aquela alta e logo em seguida ela virou. Vini, por que virou o Ibovespa? No início da manhã saiu o relatório da OPEP falando sobre o cenário chinês, né? Vamos botar assim, a demanda sobre a reabertura da China, que seria muito grande dentro do setor de petróleo. Então, com isso, os futuros de petróleo subiram, as petrolíferas subiram, nós tivemos aí Petro subindo, Prio subindo, todo mundo ali surfando a onda do petróleo, vamos botar assim. Porém, quando saem os dados de CPI norte-americanos, começam a digerir os dados. Então, o mercado de petróleo deu uma guinada para baixo, virou, trazendo consigo também o setor de petróleo. Quando a gente olha aqui o setor de petróleo, né, petróleo, de gás e biocombustíveis, nós vemos aqui que a Petrobras ela pressionou bastante o Ibovespa ontem, né? Então, a queda da Petrobras, que a Petro participa bem na composição do Ibovespa, então ela trouxe bem para baixo. Vini, por que a Prio não cedeu? A 3R ali também não cedeu. Então, o que acontece? A Prio ela reduziu seus ganhos, que ontem estava subindo, chegou a subir mais de 2%. Então a Prio reduziu seus ganhos. A Petro tem mais um fator ali, que é simplesmente a questão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, né, que é o CARF, manteve a validade de 4 autuações fiscais em que a Receita Federal cobra um total de 17 bilhões de reais da Petro. Isso ainda vai ter um desdobramento, né, os advogados, o setor jurídico da Petro devem ainda recorrer em relação a isso. Então, isso foi que afundou um pouco mais a Petro. Então, quando essa notícia saiu, fez com que a Petro saísse do campo positivo e virasse para o campo negativo. Beleza? Então, esse é o fator que acabou impulsionando, vamos botar assim, impulsionando não, mas afundando um pouco mais a Petro. Olhando naquele nosso gráfico mensal, nosso Ibovão da massa continua ali dentro. Então, a gente vê aí que ele vem até aqui, os seus 99 mil pontos, né, e tudo. Então, assim, tem espaço para ceder um pouco mais? Tem espaço para ceder um pouco mais. Pode segurar aqui, assim como segurou, né, no final de 2021? Pode acontecer tudo. O fato é que todo mundo ainda está olhando para o setor fiscal. Então, a falta de motivadores, porque ainda nada foi concretizado, vamos botar assim, isso acaba dificultando os investidores a tomarem um pouco mais de risco. Hoje à noite eu vou falar um pouco mais sobre psicologia do investidor, então seria interessante vocês acompanharem e a gente vai falar como o mercado gira entre ganância e medo. Beleza? Bom, falando ainda mais de política, ontem teve a reunião ministerial onde o Lula deu uma sabatina, deu um esporro na galera, vamos botar assim, porque tem ministro que estava informando projetos para a mídia, do qual ainda não tinha sido revisado com a Casa Civil. Então ele deu aquela puxadinha de orelha na galera, para a galera sentar um pouco mais. Mas isso foi muito mais direcionado para o ministro de Portos, né, e Aeroportos. Beleza? Falando um pouco mais também do arcabouço fiscal, o ministro Haddad mencionou ontem, logo após a reunião, que o presidente Lula solicitou que a equipe econômica pegasse um dia dessa semana para apresentar para ele o programa, né, do arcabouço fiscal, onde vai tratar toda a parte de política fiscal, para que depois possa ser apresentado de fato para a população. E com isso tende a pressionar um pouco mais o BC. E falando do BC, a CAI, né, chamou
foi aprovado, né, o convite para o Rodrigo Campos Neto se prestar as informações sobre a atual taxa de juros. Vai ser no dia 4 de abril e vai ser presidida aí pelo senador Vanderlan Cardoso, né, que ele fixou aí a data de 4 de abril, onde ele vai ser aquela mesma sabatina que aconteceu com Jerome Powell nos Estados Unidos. Beleza? Bom, voltando aqui agora para nós, esses são os dados, né, que vão sair. Eu não falei aqui da agenda, vamos falar aqui da nossa agenda. Opa, Vinícius, como é que a gente vai deixar de falar da agenda? O que que tem para sair hoje? Oh, meu pai, que até aqui fica difícil eu abrir. Bom, o que sai hoje, vamos botar só os impactos. Hoje sai os juros das hipotecas de 30 anos, sai a atividade industrial em Empire State, nos Estados Unidos, às 9h30. Hoje temos também o núcleo do PPI, né, que é a inflação sobre o produtor, inflação ao produtor, que tem aí uma previsão de 0,4%. E nós temos também o índice de preço ao produtor, que aí é o mensal ali de fevereiro. Então, esses dados podem também juntar o quebra-cabeça sobre a subida da taxa de juros. Então, esses são os motivos que aí os investidores começam a ficar cautelosos, porque a preocupação está para a semana que vem, onde vai sair a política monetária norte-americana e a do Brasil. Então, nós temos aí a super quarta na semana que vem, e também nós vamos ter depois aquela sabatina. O mais importante não é o dado que sai, mas sim a coletiva, né, a sabatina que tem no final da reunião, ali que está o pulo do gato. Beleza? Então, forte abraço, pessoal. Todo mundo aí muito concentrado, muito receoso ainda, e eu peço para vocês terem cuidado com o capital de vocês. Beleza? Então, forte abraço, pessoal, e até mais tarde com Descomplicando Finanças. A gente vai falar sobre psicologia financeira e na quinta-feira nós voltamos com mais giro de mercado. Falou, pessoal!